Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan e eu nunca estive tão orgulhoso da Austrália. Este é o momento de maior orgulho para mim como australiano. Agora, isso pode parecer um pouco exagerado ou pode parecer um pouco demais, mas eu não sei. Neste momento parece ser o momento de maior orgulho da Austrália. E você pode até concordar comigo, você vê isso. Então, isso é a polícia de Nova Gales do Sul impedindo muçulmanos de bloquearem uma calçada e serem um incômodo para todos. Mais sobre isso, porque eu preciso te dar um pouco de contexto. Como vocês sabem, os muçulmanos adoram rezar em público. Eles bloqueiam ruas e calçadas, tornando-se um incômodo. Como tudo, tem dois lados. Por um lado, dizem: ei, qual o problema disso? Nós só estamos nos curvando para Deus, estamos batendo a cabeça no chão e levantando o traseiro para o alto. O que há de tão prejudicial nisso? É só um exercício inofensivo. Mas nós, como ex-muçulmanos, temos tentado dizer ao mundo que isso é mais sinistro do que parece. Isso não é um evento de algum ato benigno e pacífico de adoração, não. Isso é uma demonstração de força. Esse é o motivo pelo qual eles sempre fazem isso em pontos turísticos, porque estão fazendo um anúncio de que, ei, olhem, os servos de Alá estão bem aqui, orando em frente ao palácio de Buckingham. Os servos de Alá estão aqui, orando em frente à abadia de Westminster. Eles fazem isso em frente a igrejas, escritórios políticos, como a Casa Branca, na Times Square e em pontos turísticos. Porque não é apenas um ato de adoração benigna e inofensiva, é uma declaração, e eles sabem disso, então tentam fazer isso. Ontem, em Sydney, mas desta vez, por algum motivo, a polícia de New South Wales e o governo australiano decidiram mostrar um pouco de coragem. E esse é o motivo de eu ter tanto orgulho da Austrália. Porque normalmente é o contrário. Normalmente eles gritam: globalizem a intifada. E nossos políticos fingem que não veem, basicamente, esses comícios de simpatizantes pró-terrorismo. Eles dizem: pulem. E nosso primeiro-ministro pergunta: quão alto? Eles gritam: gazeiem os judeus. E então, nosso governo arruma desculpas e diz: bem, não havia provas suficientes para acusar essas pessoas. Eles dizem: Aber Shaba Ya Yahud, ou seja, ó judeus, faremos com vocês o que Maomé fez em Queba. Isso é extremamente doloroso para o povo judeu, porque Maomé estuprou e saqueou a tribo judaica de Queba. خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. Mas até agora, nosso governo ficou em silêncio e se esforçou ao máximo para agradá-los. Assim como fizeram no Reino Unido, na Alemanha, talvez nem tanto na Alemanha, mas fizeram isso na França, praticamente fazem isso em todo lugar. Eu não sei porquê, realmente não sei porquê. Eles conseguem se safar disso. Agora, deixe-me contar para você sobre os vídeos que estou prestes a mostrar. Você vai achá-los extremamente divertidos. Assim como eu achei, deixe-me começar com este aqui. O presidente israelense Herzog foi questionado sobre isso por um jornalista simp pró-pele woke. Ouça só. Presidente Herzog, estou aqui neste local solene onde 15 pessoas foram mortas indiscriminadamente. Hoje estão planejados protestos em Sydney para pessoas que estão de luto pelas 70 mil mortes em Gaza, incluindo 20 mil crianças. Então, o presidente Herzog obviamente foi a Bondi para prestar respeito às vítimas do ataque terrorista em Bondi, cometido por islamistas radicais. Mas não é impressionante que esses manifestantes estavam defendendo a mesma opinião que os terroristas de Bondi Beach? É por isso que foi inadequado para esses caras protestarem e não acabou muito bem para eles. Mas vamos ouvir isso. Esse trecho está irritando muitos islamistas e simpatizantes do Hamas. Você pode refletir sobre qual é a mensagem para os manifestantes, se você tiver uma? Claro. E antes de tudo, é importante para mim dizer que vim aqui de boa vontade e com uma mensagem para o povo da Austrália. Austrália e Israel são aliados e amigos próximos desde os tempos antigos. Foram soldados australianos que libertaram a Terra Santa como um dos maiores passos para a criação da pátria do povo judeu. E foi a Austrália, foi a primeira nação a declarar e reconhecer Israel nas Nações Unidas. E a Austrália é uma aliada próxima há anos, e Israel sempre foi uma questão bipartidária na Austrália. Essas manifestações, na maioria dos casos, o que você ouve e vê, vem para minar e deslegitimar o nosso direito.
o direito da minha nação, a nação da qual sou o chefe de Estado, de simplesmente existir. E isso é contraditório a tudo o que já foi dito e feito pela Austrália, e nós não buscamos essa guerra. No dia 7 de outubro, nossa nação foi terrivelmente atacada e pessoas foram massacradas, assassinadas, estupradas, queimadas e sequestradas. Temos aqui famílias israelenses enlutadas que vieram do kibbutz perto de Oz e vieram da guerra para expressar suas condolências. Aqui em Bondi, mas também para fazer uma declaração clara e passar uma mensagem. Todos nós devemos lutar contra o terrorismo juntos. O terrorismo é o que mina toda a possibilidade de paz e a noção de paz em nossa região. Como sempre foi e sempre será, o terrorismo é inaceitável sob qualquer circunstância. Então, por 2 anos, nosso governo continuou apaziguando essas pessoas que já gritavam genocídio em Gaza antes mesmo da opressão israelense ter começado. Eles não se importam, venho dizendo isso desde o início da guerra. Essas pessoas não ligam para o número de mortos. Se 5.000, 10.000 ou 100.000 palestinos morrerem, tudo o que eles querem saber é como desmantelar o Estado de Israel, usando os corpos mortos de Gaza. Eles são apenas um meio para um fim, só isso. O autor desse tweet que viralizou é patético. Um repórter questionou o presidente de Israel, Isaac Herzog, sobre os 70.000 mortos em Gaza, incluindo 20.000 crianças. Ele ignorou completamente e ainda tentou justificar a total falta de remorso. Bem, não, ele não ignorou. Ele basicamente disse que não fomos nós que começamos essa guerra, mas se você começar uma guerra, então vamos garantir que nós a terminaremos. Em outras palavras, Fafo, não comece guerras que você não pode terminar agora. Obviamente, qualquer perda de vida humana é uma tragédia, mas o que você quer que Israel faça? Com a América foi igual. Derrubaram os prédios, eles tiveram que responder e responderam. Não sei, talvez 100.000 afegãos morreram, o que é lamentável. Muitos paquistaneses parecidos comigo também morreram em operações de drones dos Estados Unidos, mas o que se pode fazer? Você não começa guerras. Isso não é sobre matar habitantes de Gaza ou palestinos. Essa operação, essa retaliação, era sobre eliminar a ideologia que matou 1.300 israelenses em um único dia. Era sobre isso agora. Se Israel conseguiu isso ou não, ok, acho que só o tempo dirá. Mas você não pode fazer Israel se sentir culpado por retaliar contra uma ideologia que matou seu povo. Você não pode fazer isso. É assim que a humanidade sempre funciona, desde os primórdios da história. Toda vez que você provoca um urso que é mais forte que você, esse urso sempre vai retaliar. Às vezes o urso também perde. Ok, isso já aconteceu na história, mas aqui não ocorreu. Israel venceu, Israel destruiu o Hamas, o Hezbollah, Bashar al-Assad e, em breve, estamos prestes a cortar a cabeça da cobra também, que é o regime islâmico. E vocês, palhaços, não podem fazer nada além de chorar, pular para cima e para baixo e causar confusão em nossos países civilizados. Mas adivinha só, parece que por algum motivo o governo australiano se cansou disso. Ok, esse também é um governo trabalhista progressista e de esquerda em New South Wales. Mas, por algum motivo, parece que sim. Essas novas leis de discurso de ódio, criadas rapidamente, podem beneficiar os judeus, e talvez os muçulmanos estejam certos ao afirmar que elas serão usadas contra eles. Penso que posso ser vítima dessa lei e talvez não devesse comemorar ainda. Mas, ao que parece, o governo de Nova Gales do Sul não está aceitando isso, e esses simpatizantes do terrorismo islâmico estão em completo desespero. Dá uma olhada nisso. Me desculpe, Betty, peço desculpas por isso. Olha isso agora, esses caras são progressistas. Ok, porque ele está envolvido com idiotas marginais que estão lá para causar confusão. E a polícia de Nova Gales do Sul está fazendo o seu trabalho. Isso é manter a lei e a ordem, isso é controle de multidão, então eles estão fazendo isso. Veja, eles apontam para o policial e dizem, vamos deixá-lo famoso. Estão espalhando as fotos deles por todo lado. Sim, esses caras são heróis. Olhe para os rostos deles. Esses caras são verdadeiros heróis.
Você tem o meu respeito, policial, e eles estão espalhando as fotos deles por toda parte. Eles encontraram uma forma de assediar pessoas apenas por fazerem seu trabalho. Precisamos revidar na mesma moeda e transformar essas pessoas em heróis. Esses caras são heróis. Isso não é polícia. Tirem as mãos dela. Eu amo ela. Cala a boca, vai pra casa. Esse cara é policial sênior, então é atacado. Olha pra isso e então, bom, muito bem. Não, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Sabe de uma coisa? Tô muito orgulhoso de ser australiano hoje. É isso. Muito bem, Austrália. Nunca estive tão orgulhoso. A Austrália já fez coisas incríveis em sua história, mas este é um momento muito único para mim. Ok, ainda não terminei. Ok, ainda não terminei. Então essa é a melhor parte. Eles tentam fazer o que sabem de melhor. Bloquear praças públicas, calçadas e ruas e mostrar sua força. Isso é uma declaração religiosa. Isso é uma declaração de que estamos aqui. Os servos de Alá estão aqui, no coração dos Kufar. É isso. Estou te dizendo. Isso não é um ato benigno e inofensivo de oração. Não é. Isso é uma declaração política. É uma afirmação de que estamos aqui. Tente nos impedir. Não há outro motivo. Mas, pelo visto, a polícia de Nova Gales do Sul decidiu que não vai permitir nada disso. Besteira. Vou tentar não falar só ouvir esses palhaços lacradores, na maioria das vezes são brancos de cabelo roxo, palhaços lacradores. Essas pessoas brancas que nada sabem sobre o Islã odeiam religião e a maioria é ateia ou antiteísta. Mas, por algum motivo, eles só odeiam o cristianismo e o judaísmo. E eles dizem, deixem eles rezarem o Islã, a religião mais homofóbica, mais misógina, mais violenta de todas essas religiões. Porque esses caras são incoerentes, não tem lógica, esses caras são tolos. Mas a coisa boa é que a polícia de Nova Gales do Sul nos deixou orgulhosos. Veja só. Saia daí. Gente, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Expulsa ele, expulsa ele. Olha isso. Olha esse herói, olha esse herói. Boom, sai da minha frente. Sua vadia. Go, 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 go. Você está ouvindo eles rezarem? Eles rezam? Ele pergunta. Desde quando você liga para orações? Idiota. O que você está fazendo? Ai, meu Deus, o que você está fazendo? Tira ele daí. Sai daí. Por que não torna tudo religião? Se isso é sobre indígenas lutando pela liberdade de suas terras, então por que eles transformam tudo em religião? Vou te explicar. Isso não tem relação com os indígenas árabes daquela terra, que lutam por liberdade. Não, é uma guerra santa, é a guerra religiosa deles, faz parte da escatologia deles. Os muçulmanos têm que possuir aquele pedaço de terra, os muçulmanos têm que subjugar os judeus, e eles têm que estabelecer o califado lá, e os judeus têm que viver lá como dhimis, como cidadãos de terceira classe, de acordo com a Sharia. É isso, é só sobre isso. E esses idiotas, esses lunáticos woke, esses branquelos que apoiam terroristas pró-Palestina, acabam se tornando instrumentos para implementar a Sharia. Me faça entender isso. Quão estúpidas são essas pessoas? Elas estão participando ativamente da guerra religiosa dos muçulmanos? Tirem eles daqui. Eu não me importo. Tirem eles daqui. Ah, não. Eu não sei. Saia daqui. Vá para outro lugar. Olha essa mulher, ela está viva. Olha isso, olha essa aqui. O que você se importa? Você é burro? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê?
Veja, eles estão sorrindo. Eles estão sorrindo. Olha isso, eles estão sorrindo. Eles estão tipo, conseguimos. Porque você sabe qual é o objetivo deles. O objetivo deles é agitar, provocar o governo australiano. E eu acho que o governo australiano também sabe disso. Mas a gente diz que tem que bater o pé, tem que ser firme. É isso. Chega e a gente não se importa. Já vimos que há muitos infiltrados. Existem pessoas do regime islâmico, pessoas leais ao regime islâmico que pediram asilo na Austrália. Muitas pessoas pró-Palestina, pró-Hamas e pró-Hezbollah na Austrália organizam esses protestos que, portanto, não são orgânicos. Ok, esses são planejados previamente. E é assim que a Irmandade Muçulmana espalha seus tentáculos por toda parte. Aliás, isso vem de Hizb ut-Tahrir, que foi recentemente listado como organização terrorista no Reino Unido. Já é vista como organização terrorista por vários países há anos, mas a Austrália ainda não fez essa classificação. Talvez esse seja o próximo passo, talvez isso realmente aconteça em alguns dias. O que você está fazendo? É isso que eles queriam, Saia. Olhe como eles colocaram isso. Polícia australiana ataca e prende homens muçulmanos orando ao ar livre. Isso é difícil de assistir. Deus abençoe aqueles que ficaram entre as pessoas orando e a polícia. Não, cai fora, essa porcaria não vai mais passar. Isso me lembra um incidente semelhante na Índia, porque a pobre Índia tem lidado com esse tipo de coisa há muito tempo. Olha isso, eles fizeram isso na Índia também. Fazem isso em todo lugar. Como disse, é uma demonstração de força e dominação. Eles esfregam na sua cara. Estamos aqui, tente impedir. Eles se divertem. Na cabeça deles, eles acham que estão agradando o Alá deles, tipo, ei, olha, Alá, neste mundo cruel e duro. O mundo inteiro está nos derrubando, mas nós continuamos firmes na nossa adoração a você. Ó Alá, nos recompense. Veja a dificuldade que enfrentamos. Essa é a mentalidade. Eles bajulam o Alá deles e passam uma mensagem política. É uma ideologia mental, estou te dizendo. Mas assim como aqueles policiais heróis de New South Wales, você vai ver um policial herói indiano. Esse vídeo saiu há alguns anos. Comemorei porque pensei, quer saber? Dane-se essa besteira progressista. Precisamos tomar posição. Pela primeira vez apoiei isso e fui atacado por muitos ex-muçulmanos progressistas. Dá uma olhada nisso, pega. Levanta, levanta, levanta. O que aconteceu com a sua firmeza? Agora, você só leva um chute e já fica tipo, ok, deixa eu correr. Levanta, Hugo, levanta. Elas estão na prostituição. Veja, agora os muçulmanos o cercam e pressionam. Ele pergunta, ei, o que estão fazendo? Não podem nos impedir de bloquear a rua. E ele reage, uou, não, sai. O policial está chutando ela. Muçulmanos. Este é um vídeo em Interlock. Ele disse. Na hora ele está dizendo, ei, olha, é isso que eles fazem com os muçulmanos. Olha só como estão batendo nele. Acho que demitiram aquele pobre policial, pelo que eu sei. Veja só, não é só isso. Observe como a polícia de Nova Gales do Sul avança contra eles. Eles correm, tem um ângulo melhor. Veja isso. É esse vídeo. Veja eles correndo. Veja eles correndo, correndo, correndo. Onde está sua firmeza agora, hein? É disso que eles precisam. Estou te dizendo. Precisamos usar força para acabar com esses protestos. Isso não são protestos. São demonstrações de lealdade a organizações terroristas como Hamas, Hezbollah e o islamismo. Não podemos permitir isso, não pode haver espaço para esse tipo de comportamento e todos eles deveriam sair da terra roubada. É verdade, é verdade. Saiam, olhem para a propaganda, assistam isso, foi o que eles disseram. Durante um protesto na praça da prefeitura de Sydney contra a visita do presidente israelense Isaac Herzog, policiais australianos derrubaram um simpatizante pró-Palestina no chão e o socaram repetidamente. Veja isso. O que eles não mostraram pra você? Olha, ele tentou morder ele. Olha isso. Ele tentou morder ele. Olha, ele está mordendo ele bem ali. Ele realmente está mordendo ele como um cachorro selvagem. Ele está.
E olha, ele está resistindo à prisão. Ele não está dando o outro braço. Muito bem. Desculpa, é tudo controle de multidão. Essas são pessoas tipo... Como era o nome daquele cara? Pete Alex Cucci ou algo assim? Seja lá qual fosse o nome dele. Eles são agitadores, vão lá para causar confusão, mas quando a confusão chega neles, eles não aguentam. Começam a chorar. Então essa é a propaganda que eles queriam. Onde estava seu Alá? Por que não o protegeu? Então, o Conselho Nacional de Imãs da Austrália escreveu: e veja o que eles estão dizendo. Imagens mostram muçulmanos orando durante protestos contra a visita do presidente de Israel. Por que estavam orando se o objetivo era protestar? Assim como não podemos realizar conferências ateístas em países muçulmanos, você não pode pregar o cristianismo ou o judaísmo para muçulmanos. Em países muçulmanos, até os mais democráticos como Malásia ou Paquistão, não é permitido pregar o cristianismo. Nós concedemos vistos para que venham aos nossos países e você pode pregar para quem quiser. E nesse processo estamos perdendo muitos ruivos para o Islã. Ok, tudo bem, temos liberdade religiosa aqui, mas parece ser uma estrada de mão única muito mal construída. Já entendemos seu propósito, essa guerra religiosa. Ninguém está sendo enganado. E eu fico muito feliz que algo que temos dito há muitos anos esteja começando a chegar novamente às nossas organizações. É uma pequena vitória. Não sei se é realmente uma vitória, mas é boa para nós. Vamos aceitá-la. Ser empurrado de forma agressiva e removido à força pela polícia enquanto está em oração é chocante, profundamente perturbador e totalmente inaceitável. Não, isso não está certo, polícia de Nova Gales do Sul. Respondi a isso e meu tweet virou um dos mais populares. Por que vocês, idiotas, enfiam sua religião em tudo? Por que vocês precisam orar bem no meio das passarelas? A polícia de Nova Gales do Sul fez um trabalho incrível e espero que isso sirva de exemplo para as forças policiais do mundo todo seguirem. Não acredito que a polícia do Mediterrâneo seja tão corajosa, mas todos queremos ver isso, certo? Também esperamos que a polícia americana faça o mesmo, mas duvido que aconteça. Mas parabéns, estamos felizes, eu estou muito feliz. Isso é brilhante. Levanta, cai fora. Esse vírus mental woke está se espalhando rápido. Veja esse idiota. Esse é um ativista australiano de extrema esquerda, Rohan Irving, anti-genocídio, anti-limpeza étnica, anti-apartheid. Como você vê, ele tem uma bandeira da Palestina na bio e fala só do conflito Israel-Palestina. Ele é claramente desequilibrado e não entende nada. Olha pra ele. Foi isso que ele postou. Todo policial que agrediu muçulmanos no meio da oração deveria ser executado. Sydney é controlada por sionistas. Olha esse idiota. Então eu acho que a Polícia Federal Australiana deveria prendê-lo. Ele é um terrorista doméstico, é um perigo, é uma bomba relógio, esse cara pode explodir a qualquer momento, então esse é o tipo de pessoa que está saindo dessa turma pró-Palestina. E a Austrália já teve o suficiente, todo o país já teve o suficiente. A maioria dessas pessoas está sofrendo, elas sofrem de doenças mentais, principalmente os brancos. Os muçulmanos são justos, leais entre si e cumprem seus deveres religiosos, o que faz sentido para eles. Eles vêm de uma cultura diferente, uma civilização diferente, um conjunto de valores diferente, eles têm ambições diferentes. Mas esses idiotas progressistas daqui, eles estão sofrendo de doenças mentais. Então, parabéns à polícia de Nova Gales do Sul. Vocês têm todo o meu apoio e vocês precisam entrar no X para também mostrar seu apoio a eles. Eu tinha razão em me orgulhar da Austrália? Acho que sim. Vou lembrar desse momento por um bom tempo. O que você acha disso? Me conte nos comentários abaixo.